Eu vou me sentar aqui. Qual você pega aqui, Marina? Tá bom? Oi. Então eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o que é o Dia da Língua Materna, né? Falar um pouco sobre direitos linguísticos e, após a minha fala, eu passo a palavra para a minha colega, a professora Mariângela, que também seguirá com esse momento, né, de abertura, tá bom? Então, já dei bom dia para vocês, vou dar bom dia de novo, bom dia a todas, bom dia a todos. Então, eu queria expressar a minha imensa alegria, né, por nós estarmos reunidos aqui hoje para celebrar o Dia da Língua Materna. Essa é a terceira edição dessa nossa atividade, que tem como título Minha Língua, Língua Materna. Colóquio pelo Dia Internacional da Língua Materna. A primeira edição desse evento ocorreu no ano de 2016, em formato praticamente totalmente presencial. A segunda edição ocorreu no ano de 2021, totalmente remota. E hoje, em 2022, podemos concretizar o objetivo de realizar essa atividade mais uma vez em um formato híbrido, porque temos uma atividade gravada no YouTube que vai ser lançada às 13 horas. Então, nesse ano, devido às instabilidades próprias desse nosso retorno presencial, ainda em meio à pandemia, e devido a todos os infortúnios pelos quais passamos no nosso campus de Foz, a professora Maridelma falou sobre isso, optamos pela realização de um encontro modesto, singelo, mas igualmente expressivo e sensível. E vocês puderam perceber isso pelas apresentações que a professora Kleiser muito gentilmente coordenou, né, organizou para nós aqui para o nosso momento de abertura. Se uma palavra puder resumir nossa proposta, minha e da professora Mariângela Lunardelli, para essa data de hoje, talvez a melhor dela seja acolhimento. Agradeço então desde já a minha tão querida e amada colega Mariângela, primeiramente por aceitar ser subcoordenadora do projeto de extensão Multilinguismo e Sociedade na Tríplice Fronteira, no âmbito do qual esse evento está sendo realizado. E, em segundo lugar, por acolher essa proposta, pensar junto, também ensinar que esse também é um momento de recolhimento. Então, o objetivo dessa fala é trazer para a pauta algumas reflexões de hoje, precisamente duas questões relacionadas ao Dia da Língua Materna, que é a questão dos direitos linguísticos e da gestão do multilinguismo, da pluralidade linguística na sociedade. Então, vou falar um pouquinho sobre o que é essa data. O Dia Internacional da Língua Materna é celebrado todo dia 21 de fevereiro. Né? Esse nosso evento de hoje tem o objetivo de lembrar dessa data, precisamente em nosso contexto em que tantas línguas estão em uso e em circulação cotidianamente. O Dia da Língua Materna foi proclamado pela Unesco, Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, em novembro de 1999, e desde 2000 a data é celebrada e relembrada internacionalmente. Hoje teve um evento de manhã cedinho, né, na sede da Unesco em Paris, então relembrando essa data e com algumas discussões com alguns líderes, né, algumas lideranças de vários países do mundo. Então, esse ato, como já exposto, ele tem o objetivo de promover o multilinguismo, ou seja, a presença de diferentes línguas e fomentar o respeito por todas as línguas do mundo. A origem da data remonta ao ano de 1952, quando estudantes paquistaneses que protestavam pelo reconhecimento da sua língua materna, o Bengali, como uma das duas línguas nacionais do Paquistão, foram mortos por policiais em Dhaka, capital da atual Bangladesh, durante essa manifestação que foi pacífica e que pedia proteção da sua língua. O início do confronto ele se deu quando o então general do Paquistão declarou que a língua urdu seria a única língua para o oeste e para o leste do Paquistão. Essa decisão ela ignorava o fato de que 56% da população falava uma língua diferente. Então a população do Paquistão do leste, atual Bangladesh, discordando dessa política para línguas, iniciou uma série de manifestações pacíficas. As reações da população foram instantâneas, os estudantes protestaram com o slogan "Queremos Bengali", também como língua oficial. As manifestações foram tomadas como ilegais pelo governo e no dia 21 de fevereiro de 1952, a polícia avançou sobre os manifestantes, ferindo cerca de 100 pessoas, dentre as quais os jovens que foram assassinados. Embora, então, o Dia da Língua Materna, dia 21 de fevereiro, tenha sido declarado em memória a esse triste incidente ocorrido em Bangladesh, em outro continente,
Não podemos esquecer também que em nosso país violentas ações culminaram no desaparecimento de muitas das nossas línguas, na substituição de muitas delas e na invisibilidade de tantas outras. Quando os europeus aqui chegaram, havia cerca de 1.500 línguas no Brasil, e a elas se somaram, além da língua da metrópole, o português, diversas outras línguas trazidas por mais de 50 etnias africanas diferentes. Também muitas outras línguas, em diferentes momentos históricos, aqui aportaram em distintos processos de migração. Essas línguas morreram? Muitas sim. Outras se mantêm vivas na memória de pequenos e restritos grupos. Outras lutam para não desaparecerem do cenário multilingüe do país. E hoje, graças a políticas linguísticas que tiveram início com o precursor engajamento e resistência, né, de comunidades linguísticas, temos aí, então, várias línguas também cooficializadas. Então, já sabemos que o Brasil é um país multilingüe, temos trabalhado muito isso na nossa disciplina de pluralidade linguístico-cultural, políticas linguísticas e ensino. Atualmente, né, assim como a maioria dos países do mundo. Então, atualmente, estima-se cerca de 7.139 línguas no planeta, muito embora 50% da população mundial utilize somente 50 delas. No caso do nosso país, há muitas línguas em uso e em transformação. A maioria delas, como eu já disse, resistem ao tempo por esforços das comunidades em mantê-las vivas no seio de suas práticas sociais, das suas tradições, ainda que em isolamento, mesmo antes da pandemia, e ainda que para a maioria dos brasileiros sejam línguas completamente invisíveis. Há um sociolinguista, o Luiz Jean Calvé, que afirma que a história das línguas é a história dos seus falantes. Por isso, pensar nas línguas é inseparavelmente pensar nas sociedades, nas relações de poder, entre os grupos humanos. É pensar nas pessoas. O Brasil tem hoje o português há um longo tempo, e no passado, no ano passado, né, uma PEC, um projeto de emenda constitucional, começou também foi tramitado para tornar a língua brasileira de sinais, Libras, como língua também oficial em todo o território nacional. Essa língua já foi reconhecida no ano de 2002 e regulamentada em 2005, como um gesto político e explícito de política linguística. Em 2010, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, identificou mais de 250 línguas indígenas e, além dessas, diversos especialistas apontam também a presença de mais de 50 línguas de imigração no país, mais dialetos afrodescendentes, variações dialetais do português e etc. Então, dessas aproximadamente 300 línguas existentes em nosso país e que compõem o patrimônio linguístico e cultural brasileiro, conforme eu disse, algumas delas já foram cooficializadas em vários municípios, né? Temos o Nhengatu, Tucano, Baniwa, em São Gabriel da Cachoeira, língua pomerana, em municípios do Espírito Santo, no Rio Grande do Sul, o Taliã, em 2 municípios do Rio Grande do Sul, o Guarani, Itacuru, no Mato Grosso do Sul, o Alemão, em Pomerode, a Coexerente, Macuxi, o Apixana, como o Diogo, né? Então, declamou um poema para nós, né? Assim, temos cerca de 20 municípios brasileiros que, com essa ação, né, fizeram das suas línguas cooficiais. Em meio a esse panorama, devemos registrar aqui o Inventário Nacional da Diversidade Linguística, uma política linguística que é decretada, então, em 9 de dezembro de 2010, durante o governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, como resultado da mobilização que envolveu setores da sociedade civil e governamentais interessados em reconhecer, valorizar, promover tamanha diversidade. Segundo o IFAM, trata-se de um instrumento de oficial de identificação, documentação, reconhecimento, valorização de línguas faladas pelos diferentes formadores da sociedade brasileira. Por fim, uma política que olha para as minorias. Será que ainda há quem afirme que no Brasil se fala português somente? Então, no ano de 2016, no ano que realizamos a primeira edição desse evento aqui na UniOeste, a Unesco alertou que 40% da população mundial não tem acesso à educação em uma língua que fale ou entenda, fato que prejudica a aprendizagem dos estudantes e não lhes garante um avanço no processo de escolarização, principalmente os mais pobres. Isso cria e acentua desigualdades tamanhas. Diante disso, o tema que esteve em pauta no Dia Internacional da Língua Materna
foi a importância da valorização das línguas maternas dos alunos para uma educação de qualidade, para a valorização da diversidade linguística. No ano passado, em 2021, também por ocasião desse evento, o tema orientador das discussões na sede da Unesco foi o fomento ao multilinguismo para a inclusão social na educação e na sociedade. A Unesco reconhece que as línguas e o multilinguismo podem propiciar a inclusão, o que vai ao encontro de uma das metas mundiais de desenvolvimento sustentável, que é não deixar ninguém para trás. Desse modo, se entende mais uma vez que a educação deve valorizar e ter como base as primeiras línguas dos sujeitos nos primeiros anos de escolarização, como fundamento para a aprendizagem, de modo que os indivíduos tenham acesso e valorizem o seu legado cultural. O tema desse ano, na sede da Unesco, no evento que está sendo realizado hoje, é a utilização da tecnologia para aprendizagem multilingüe. O tema traz à tona o papel da tecnologia como uma ferramenta para contribuir para avançar a educação e apoiar o desenvolvimento do ensino de línguas de qualidade. Nos dois últimos anos, vimos o quanto a tecnologia foi crucial para conduzir os processos de ensino-aprendizagem, mas também um grande fator de exclusão social, considerando que uma grande maioria estava totalmente desassistida em relação ao universo digital, tanto professores quanto alunos e alunas. Então, os sistemas vêm diretamente ao encontro dos direitos linguísticos, sejam eles individuais ou coletivos, e se implica, dentre outras pautas, no direito das pessoas identificarem-se de modo positivo com suas línguas, no direito das pessoas desenvolverem suas línguas maternas, receberem educação através delas, usar essas línguas em contextos oficiais, socialmente relevantes, aprender pelo menos uma das línguas oficiais do seu país de residência. As crescentes mudanças na estrutura global, economia, comunicação, tecnologia, demografia, resultantes desse processo de globalização e da interação entre diversas culturas, gerou e tem gerado inúmeros reflexos nas sociedades, nas relações entre as pessoas e delas com as suas e as demais línguas. Nesse novo cenário, então, o reconhecimento internacional da importância das línguas na formação da identidade individual e coletiva, a integração social, acesso à educação e tecnologias, bem como o desenvolvimento humano, são a base para a compreensão da língua como um direito humano básico, como um elemento importantíssimo no cenário da diversidade global, como patrimônio cultural e imaterial da humanidade. Então, entendendo que as línguas constituem identidades, esforços e propostas em favor dessas línguas, elas receberão atenção de pesquisas e governos. Então, o desenvolvimento de estratégias para a promoção de relações harmoniosas entre línguas locais, nacionais e globais passa a constar na agenda política de diversos países. Então, em vias de conclusão dessa minha fala, que se pretendeu breve, né, quero me debruçar sobre o nome dessa atividade, Minha Língua, Língua Materna, e o que significa, né, língua materna. Então, as definições são das mais variadas, não consensuais. A língua com a qual nos identificamos, a língua da mãe, a língua de casa, a primeira língua aprendida. Então, se pensarmos no nosso contexto, nas implicações do conceito de língua materna para esse espaço de diversidade linguística em que vivemos, como podemos, então, conceituar a língua materna? Moramos em uma fronteira intensamente multilingüe, espaço em que várias línguas coexistem, estão em circulação. Imaginem aqui que haja uma pequena família em que a mãe seja paraguaia, falante de guarani e espanhol, um pai, talvez imigrante, libanês, falante de árabe, um filho de 2 anos, fruto dessa relação notadamente plural, e que fique durante todo o dia, aos cuidados, né, sob o cuidado de uma brasileira falante de português. Qual seria a língua materna dessa criança? A língua materna pode ser entendida por muitos como língua da mãe, mas não é só isso. Quero propor que entendamos a língua materna como aquela língua que nos constrói, que constrói nossa forma de pensar, nossa língua fundadora. A língua materna no sentido de que é aquela língua que nos acolhe e na qual sentimos-nos amparados para expressar nossas palavras, nossos sentimentos. É a língua que guarda nossas memórias, nossos sentidos, nossa maneira muito própria de pensar, de sonhar, que instaura nossas primeiras cognições. Por isso, o nome desse evento é Minha Língua, Língua Materna. A minha língua é a minha língua materna. A língua materna pode ser um misto de elementos de tantas outras línguas politicamente definidas. Um pouco de guarani, um pouco de castelhano, no caso do Jô-Pará.
Em meio a essa reflexão, teremos hoje aqui a honra de contar com a fala das nossas colegas, professora Renata Alves de Oliveira, que está aqui na frente, professora Jorgelina Ivana Talei, sobre as línguas de todos e as línguas de cada um. A Laura Zanon, nossa ilustradora do livro, e tudo assim, junto, misturado, né, como elas mesmas dizem. Mas como lidar com a presença de tantas línguas em um mesmo espaço social e mais precisamente na educação? Quero relembrar que o multilinguismo é a regra da maioria dos países. O monolinguismo é a exceção. Então, o ideal de uma nação, uma língua, diante desse cenário da atualidade, ele precisa ser repensado. Se antes o multilinguismo era tido como um problema do ponto de vista, né, da gestão, das políticas dos governos para conduzir os seus processos, hoje, sendo problema ou não, é uma realidade que apresenta demandas e situações com as quais precisamos reaprender a lidar. Então, sabemos que gerir a diversidade não é simples. Não aprendemos ao longo de nossa história político-linguística a fazer isso, né? Estamos aprendendo mais recentemente. Então, esse encontro aqui hoje pode nos mostrar isso. Seria ingênuo pensar que se trata de implementar decisões simples, né? Mas precisamos reaprender a lidar com isso se o pensamento que nos norteia ou suleia que o mundo é diverso, que todas as pessoas, independente de suas línguas, podem e devem ter acesso à educação de qualidade, serviços públicos em suas línguas. Se o pensamento que nos conduz é o de que pensar que cada uma das línguas que existe soma, não subtrai. Então isso nos impõe grandes desafios, dentre os quais o de refletir sobre outras formas de encarar a presença e o lugar das línguas nas escolas, por exemplo, e outras formas de encarar as diversidades, de modo geral. De modo que deixem de ser tidos como problemas para os processos de ensino-aprendizagem e possam ser encarados como potencialidade para a construção de sociedades plurais. Então, se desejamos um mundo plural, valorizemos o encontro, a interação, a diferença, os governos que olham para as minorias. Então, eu quero citar aqui uma breve fala de... Vou tentar falar, então, de Antoine de Saint-Exupéry, né? Foi o escritor de Pequeno Príncipe. Ele diz o seguinte: aquele que é diferente de mim não me empobrece, me enriquece. Então essa é a minha fala, e antes de passar o bastão para minha tão amada colega Mariângela Lunardelli, eu quero fazer alguns agradecimentos. Primeiramente, a colega professora Maridelma, por sempre nos apoiar em nossas iniciativas para o desenvolvimento e enriquecimento do nosso curso, por cuidar de nossos alunos e cuidar de nós. Com seu álcool aí borrifando da gente, é a nossa mãe do curso de letras. A colega professora Clésia, por realizar essa atividade conosco, em parceria, né, com o projeto do Dia da Arte, que sempre nos brinda com expressões e apresentações tão especiais dos nossos alunos e nossas alunas. Ao tão solícito colega professor Adilson, pelo apoio na edição do vídeo que lançaremos no nosso canal do YouTube, e pela gentileza de colaborar conosco com os registros dessa atividade. Meu sincero agradecimento, professor. A professora Deane Glasser, que não está aqui hoje, aí todos os alunos do primeiro ano que nos apoiaram com tanto carinho e cuidado na organização do nosso Varal da Diversidade Linguística, o meu enorme agradecimento a vocês. Estão estimadas e competentíssimas colegas, professora Renata Alves de Oliveira, professora Jorgelina Talei, a nossa linda e talentosa acadêmica Laura, por aceitarem nosso convite para compor a programação dessa manhã, o que muito nos honrará. A todos os meus colegas de colegiado que dispensaram, né, os nossos alunos, ou seja, convidaram para participar dessa atividade de hoje, mais uma vez a minha querida colega e amiga professora Mariângela Lunardelli, por estar sempre por perto e fazer acontecer junto comigo. Obrigada. Eu acho que alguém tem alguma coisa para dizer aí no meio. Alguém disse que ia falar alguma coisa também depois da minha fala. Olha aí, professora Mariângela. Eu vou declamar um poema Passa a palavra aí para a Ju, aluna do primeiro ano.
Bom dia, meu nome é Juliana, sou acadêmica do curso de Letras, caloura, primeiro ano, e eu vou declamar para vocês um poema do dramaturgo alemão, ai, tô nervosa, chamado Bertolt Brecht. Ele escreveu o poema em 1932, eu acho. O poema se chama Lob des Lernens, que em português seria o elogio ao aprender. E é um chamado a todos para se colocar nesse lugar de aprendizado, de se abrir ao aprendizado, principalmente para aqueles que são excluídos, marginalizados e que têm maior dificuldade de acesso a esse lugar que a gente tem hoje. Ele começa assim: Lerne das Einfachste. Für die, deren Zeit gekommen ist es nie zu spät. Lerne das ABC. Es genügt nicht, aber lerne es. Lass es dich nicht verdrießen. Fang an. Du musst alles wissen. Du musst die Führung übernehmen. Lern Mann im Asyl. Lern Mann im Gefängnis. Lern Frau in der Küche. Lern 60-Jährige. Du musst die Führung übernehmen. Such die Schule auf, Obdachlose. Verschaff dir Wissen, Friedender. Hungriger, greif nach dem Buch. Es ist eine Waffe. Du musst die Führung übernehmen. Scheue dich nicht zu fragen, Genosse. Lass dir nichts einreden. Sieh selber nach. Was du nicht selber weißt, weißt du nicht. Prüfe die Rechnung. Du musst sie bezahlen. Lege den Finger auf jeden Posten. Frage, wie kommt er hierher? Du musst die Führung übernehmen. Ele diz que com o aprendizado, com esse ato de aprender, cada um de nós tem a chance de tomar as rédeas e tomar o controle da própria vida e do que for importante para cada um. Então, é um chamado ao aprender. Obrigada, Ju. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tá. São quem, né? Meu Deus. Vamos lá, gente. Então, rapidinho, até porque nós temos aí um intervalozinho e depois tem, né, as nossas queridas colegas, né, para apresentar um livro, né, relançar aqui conosco. Né? Agradeço primeiramente a presença de todos vocês, né? Aqui a presença das minhas queridas colegas, professora Maridelma, aqui professora Isis comigo, na parceria deste projeto, né, grande de extensão, né? E as colegas que estão aqui presentes, professora Renata, professora Jorgelina, né? A Laura, querida, e vocês todos. Tá? Muito obrigada. Eu vou continuar, na verdade, a fala de abertura da professora Isis, né, porque justamente nós vamos falar um pouquinho sobre, né, rapidamente, sobre a formação, né, de professores nesses contextos multilingües, né, que é justamente esse gancho aí que eu faço da fala da professora Isis. Tá? Para quem não me conhece, eu sou a professora Maria Ângela e trabalho com as disciplinas voltadas à formação docente aqui no curso de letras, né? Formação docente em língua portuguesa. E aí nós precisamos pensar, né, no nosso ponto singular, né, onde nós nos encontramos neste momento. Né? Eu vivo em Foz, eu não nasci em Foz, mas eu vivo em Foz do Iguaçu. E quando nós pensamos em viver em Foz do Iguaçu, nós vivemos não só à fronteira, mas vivemos na fronteira. Então, há uma diferença aí e há tudo isso junto e misturado, como dizem as colegas. Né? Então, viver na fronteira é viver o quê? Esse entremeio discursivo, cultural, caracterizado por especificidades, às vezes, insuspeitadas que marcam tal lugar.
né, ao chegar aqui, eu me deparei com essas especificidades, né? Que línguas são essas que estão sendo faladas neste momento? Que línguas são essas escritas neste espaço? Tá? Eu aproveito aqui a fala de Faria Marques e Álvares. E aí nós vamos pensar, nos posicionando nas fronteiras, né? E essa é uma expressão bakhtiniana, né? Nós vamos pensar em Foz do Iguaçu. O que é Foz do Iguaçu para nós? São 107 anos de fundação, que nós podemos pensar em século XIX, século XVIII e por diante, mas desde a fundação da cidade, enfim, são 107 anos de ciclos de imigração e migração, né? Então, passando aqui, né, os nossos queridos revolucionários ali da Coluna Prestes, Itaipu, né, naquele boom, né, da década de 70, 80, e depois o grande comércio, né, do Paraguai, né, que nós vivenciamos ali na década de 80 e sobretudo na década de 90 aqui nesse espaço, e agora um outro boom que precisa ser estudado, né, que são as faculdades de medicina do Paraguai, que trouxeram para esta região, né, inúmeros estudantes brasileiros de diversas regiões aqui do território brasileiro, sobretudo Norte e Nordeste, né? São essas famílias, não são só estudantes, mas estudantes que trazem suas famílias. E isso precisa ser estudado, sim, pesquisado por nós, né? Então, nós vamos encontrar um cenário de uma diversidade linguística muito grande, não só, e aí como que nós entendemos diversidade linguística, não só pelas línguas naturais em contato, mas também pela variedade, né, e pelas diversas, aí, inúmeras variedades linguísticas do próprio português brasileiro, né? Então, as variedades dialetais. Nesse cenário, nós vamos encontrar, de acordo com o site da prefeitura, eu deixo aí para a gente até refletir, né, aproximadamente 80 nacionalidades, tá? Mas não só isso, nós vamos pensar nessas línguas em contato e como isso se estabelece dentro da escola. Então, nós temos, né, uma grande alegria quando a gente olha pelas variedades linguísticas, essa diversidade, essa região cosmopolita de Foz do Iguaçu, dessa tríplice fronteira, mas essa mesma superdiversidade, ela é vista como uma ameaça, tá? Dentro da escola, ao purismo